Agora, tem uma outra coisa. Você pode pedir uma determinada licença para construir, por exemplo, uma fábrica de qualquer coisa. Lá, por exemplo, processamento de leite. Eu pedi uma licença para instalar lá um laticínio com processamento de 15 mil litros de leite por dia. Mas a coisa foi promissora, a coisa cresceu, a bacia leiteira aumentou e eu quero ampliar isso. A licença para mim é para 15, mas eu tenho agora potencial para 20 ou 25. Eu posso fazer a alteração? Posso, desde que eu primeiro procure o órgão ambiental, repactue, entre com um novo pedido de licenciamento e ampliação do empreendimento. Sim. Para ele atender agora a nova demanda. Sim. Aí é um novo estudo, a nova complementação. Uhum. Pode também acontecer ao contrário. Eu pedi para 25 mil, mas eu só venho operando 10. Não tem problema. Se eu crescer e aumentar, qualquer aumento, desde que não ultrapasse aquilo que me foi dado de licença, está legal. Não vai te afetar. Uhum. Então, alteração de licença ambiental pode ser feita? Pode. Tudo pactuado e dando ciência ao órgão ambiental. Certo. Por derradeiro, existem também aqueles empreendimentos que não estão legalizados. Aí a lei diz o seguinte: há o benefício quando há uma autodeclaração. É mais ou menos assim: eu estou ciente que eu não estou legal. Se eu faço a autodenúncia, eu me apresento legitimamente, eu terei o benefício. Eu não serei anistiado de nada, não. Tá? Eu terei o benefício, eu vou ter que regularizar a minha situação. Se tiver que pagar alguma punição, pago na forma da lei. Diferentemente de eu ignorar, me esconder e deixar ao próprio léu da sorte. Porque se for visto um empreendimento funcionando sem licença, aí ele vai ser multado, autuado, por ele não ter cumprido a legislação. E a legislação diz o seguinte: a ninguém é dado o direito de declarar desconhecimento da lei. E no caso de construção privada irregular, tipo as invasões, pega lá uma área parada, o pessoal invade e começa a construir de forma irregular. O que pode acontecer? O preceito da lei é igual. Seja público ou privado, a lei, ou o pau que bate em Chico, deve também bater em Francisco. Tá? Quem faz algo contrariando a legislação, ele assume as responsabilidades na forma da lei. Tá? Certo. Ninguém pode fazer intervenção ambiental ao bel prazer. E, lamentavelmente, alguns fazem. E às vezes fica difícil da pessoa compreender que a atividade que ela está exercendo causa impacto ambiental. Às vezes a pessoa acha que não. Aliás, essa palavra impacto é pouco entendida, né? De um modo geral, essas pessoas menos... Falou impacto, as pessoas só pensam em coisa ruim. Pode ter um impacto positivo. Tem um impacto positivo. Né? O que nós precisamos avançar mais? O que nós precisamos avançar mais é fazendo trabalho de educação ambiental, informando, fazendo os podcasts, as escolas trabalhando, ou seja, é um esforço conjunto, que a questão ambiental é uma responsabilidade de todos. E aí, quem não sabe, pergunta. Vamos a um polo menor, vamos pensar não no macro, mas no micro. Do maior para o menor. O menor é onde as intervenções e os problemas ocorrem, a nível de município. As prefeituras devem fortalecer muito as secretarias municipais de educação, a Secretaria de Meio Ambiente, para que continuamente exista um trabalho de informação, um apoio à sociedade, um calendário ambiental, Dia da Árvore, Dia do Meio Ambiente, Dia da Água, para que a sociedade vá desmistificando e possa buscando essas parcerias. A Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, se fortalecendo junto ao CREA, se fortalecendo junto com a Emater. Tá? Ou seja, não é botar a responsabilidade em só um. Só em um. É um conjunto de atores. Exatamente. Porque antes de nós sermos qualquer coisa, qualquer profissão, somos gente. E como gente, temos a responsabilidade de zelar por esse grande patrimônio. Dessa herança que nós recebemos e da herança que nós deixaremos para gerações futuras. Eu confesso para vocês que, olhando para Caratinga, hoje eu fico um pouco preocupada, porque a gente está vendo aí o crescimento urbano tomando os morros da cidade. Eu fico pensando, gente, até que ponto que essas construções estão sendo realmente fiscalizadas? Eu fico com medo de desabamento, igual aconteceu ali, né? Aquele desabamento de uma parte de uma casa atrás daquele posto, o Poço Gentil. Pois é, ali, só para também colocar
os nossos ouvintes aqui do podcast, aquilo ali existe uma responsabilidade clara. E aí eu não estou acusando, eu estou apenas afirmando o que é público, tá, nos processos. Ali houve um engenheiro, portanto, ele sabia da responsabilidade dele, anexando a ART. Então, não houve negligência, até onde eu sei, e não estou defendendo ninguém, nem acusando ninguém. Não houve negligência, até onde eu sei, da prefeitura ou do CREA. Todo profissional ele tem que saber, e se ele não sabe ou ele tem dúvida, ele humildemente ele tem que recorrer a outros colegas ou se ele não se sente confortável. Mas se ele afirma, ele tem segurança, ele tem que assumir as responsabilidades. Então, pelo que eu sei, lá, pelo menos no CODEMA, foi isso que eu vi lá numa das reuniões. Foi dito lá pelo secretário de Meio Ambiente e alguns colegas que vivenciaram aquele momento no CREA, tá? De que quando o empreendedor entrou com um pedido requerendo licenciamento ambiental, lá o CODEMA pediu, dentre outras coisas, além do projeto, que fosse anexado à ART. Ora, o engenheiro anexou que a obra estava regular ou que a obra estava tranquila. Ou isso. O CREA, ela sabe, através do seu conselho, né, que os profissionais têm a prerrogativa profissional de fazer. Sim. E quando alguma coisa surge de irregular, cabe a ela a averiguar, dando o amplo direito de defesa, para que o profissional possa também fazer sua defesa. Então, até onde eu sei, e corrija-me se eu estiver errado, se alguém tiver outra informação, de que aquilo ali foi tudo apresentado aos órgãos competentes como legal. Uhum. A parte de documentação estava ok. Agora, aconteceu um sinistro e a responsabilidade agora está sendo apurada, tanto pela Justiça quanto pelo... Né, o CREA também tem o trabalho de averiguar a conduta do profissional e tudo mais. Isso está acontecendo. Agora, conduta ética no CREA, ela é sigilosa. Ela é sigilosa, a gente não fica sabendo. Apesar de eu estar dentro do CREA, ser inspetor, eu não fico sabendo quem que está sendo, por que Porque a gente também tem que preservar pessoas. Não, e assim, a gente está citando, eu estou citando isso como um exemplo, não é nem questionando essa situação. Mas foi interessante você falar, porque é o seguinte, uma coisa que quando eu trabalhei com o meio ambiente, eu sou técnico em meio ambiente, né? Nível médio, eu fiz técnico em meio ambiente e trabalhei um pouco com licenciamento ambiental e tal. Uma reclamação que os engenheiros têm, que eu tinha, são duas, na verdade. Uma delas é que a gente acaba virando um despachante de documentos. Às vezes você precisa saber mais de lei do que da engenharia em si. Isso é bem frustrante para quem fez engenharia e tudo mais. Essa parte só burocrática... Mas não tem uma perícia técnica ali no local? Tem que ter. Mas é porque quando os empreendimentos são muito pequenos, são menores, até o nível de exigência do Estado é menor e a gente acaba fazendo um papel de despachante.